Olá pessoal, temos um balãozinho aqui todo sapeca, todo saltitante, porque hoje nós estamos comemorando 50 Jane Austen Lives. Vou mudar a cor aqui da minha luz que eu tô ficando bem rosada. Bom, rosê já chega o balão, né, minha gente? Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, de muitos de vocês que participam fielmente dessas lives hoje na nossa a 50ª live da Jane Austen Brasil, ou Jane Austen Lives. Então eu agradeço vocês, essa é uma humilde celebração de Jane Austen e Jane Austen Online. E ó, muito obrigada. Tô até sem palavras, tô sem graça, mas ó, tô muito sem jeito, mas agradeço a todos. 50 lives não é para qualquer um, especificamente sobre literatura e principalmente sobre uma escritora que é inglesa e que viveu há mais de 200 anos. Então, vida longa Jane Austen na internet, vida longa aos leitores e sejam bem-vindos a essa live que tem a participação hoje minha como tradutora de Jane Austen e também da Júlia Romeu. Júlia Romeu já tá aqui, vou adicioná-la. Desculpa a empolgação. A empolgação, né? Então, toda maluca aqui, mas tudo bem. Isso tudo só é possível porque vocês também dão um retorno. Ei, Júlia, Oi, vou tudo baixar um bem? pouquinho aqui que tá meio pra cima demais. Uhum, tudo bem. Tudo bom? Tudo jóia. Olha, Júlia, eu queria te agradecer por mais uma participação aqui conosco. E eu queria que você se apresentasse brevemente, porque eu acho que é melhor você se apresentar como tradutor. Inclusive, eu não vou saber todas as obras que você traduziu, porque você é profissa, né? Diferentemente de mim. Olha, primeiramente, obrigada pelo convite, Adriana. Sempre uma delícia falar de Jane Austen, falar de Emma. Eu estava fazendo a conta outro dia por conta de um curso de tradução que eu dei e eu já traduzi 48 livros. Meu Deus, Então não dá para citar não dá. todos. Sorry. Porque senão a gente vai ocupar metade da live. Então, para ficar na Jane Austen, eu traduzi a Abadia de Northanger para Best Bolso em Isso. 2011, aquela coleçãozinha da Best Bolso de obras, Uhum. que a maioria são traduções antigas, tem a tradução do Lúcio Cardoso, do Orgulho e Preconceito, Sim. e todos os prefácios são meus. Fiquei sabendo hoje, por causa de uma ex-aluna minha, que tem audiobook, então tem o prefácio em Ah, audiobook. Ela falou: sim. acabei de ouvir o seu prefácio. Eu falei: que máximo! Nunca Sim. ouvi esse prefácio, até fiquei curiosa. E em 2014, se não me engano, saiu o Juvenília para Sim. Penguin, que é o Penguin. Juvenília da Jane Austen e da Charlotte Brontë, que na verdade não contém. Juvenília é um termo que é os escritos de juventude, né? No caso da Jane Austen, são coisas que ela escreveu entre os 12 e os 18 anos de idade. Uhum. É, Nessa juvenília da Penguin, não tem a juvenília completa da Jane Austen, é uma seleção. Uhum. Eu acho que a juvenília completa dela saiu depois pela Zahar, se não me Uhum. engano, acho que para a LPM também, uns livrinhos com coisas menores, Jack Sim. Ellis. A É, TM tem alguns, mas eu não sei dizer aqui de cabeça. Eu também não Se é lembro completo. quais, Uhum. mas esse tem vários, tem a maior parte, mas não tem todos. Uhum. Tem uns que nunca saíram até em português, até gostaria muito de traduzir, quem sabe no futuro. Sim, por favor. Mas e aí esse livro saiu, e também tem a Juvenília da Charlotte Brontë, parte da Juvenília da Charlotte Brontë, porque a Juvenília da Charlotte Brontë, que ela escreveu com o irmão dela, Quatro Mãos, é muito extensa. Então, aí é uma parte bem menor dessa Juvenília, Uhum. muito extensa, que tem no livro. É muito interessante porque são estilos totalmente diferentes, né? Escritoras totalmente diferentes e que, por acaso, tinham muitas coisas em comum de vida, né? Pais, pastores da igreja anglicana, muitas leituras quando criança, escrevendo desde cedo. Então você vê essas semelhanças de vida que levaram a estilos totalmente opostos, quase.
E famosamente a Charlotte Brontë, inclusive, não gosta de Jane Austen, né? Tem Só umas o duas pecado dela cartas, é esse. tem umas duas cartas dela falando que não gostou, de Orgulho e Preconceito e tal. É, E aí Poxa, agora, este ano, saiu o Emma pela Penguin, que saiu só em e-book. Alguém até perguntou quando teve a live da Penguin, eu vi aham, depois nos comentários que alguém perguntou por que saiu só em e-book? Saiu porque não está saindo nada impresso na pandemia, porque tem toda uma logística que não está podendo acontecer, da própria gráfica e também da distribuição. Então, sim. infelizmente, a gente foi, né, arrebatado por essa insanidade que a gente está vivendo. Mas aí, pelo menos, o livro está disponível em e-book e ficou uma edição muito linda, com um prefácio da Sandra Guardini, maravilhoso, uma tradução, uma introdução do Ronald Blythe, que fez uma introdução para uma edição da Penguin que eu acho que é da década de 60 ou 70, que eu sou Uhum. apaixonada, e eu pedi, vamos incluir também, acho tão legal, porque eu acho que ele fala coisas muito interessantes sobre a Emma. E nota da tradutora apaixonada e várias notas Eu de sei que você adora rodapé. notas também. Eu adoro nota, já falei isso outro dia, e a Penguin, as edições já vêm com notas, e Uhum. aí eu incluí umas vinhas a mais também, e acho que saíram todas, na verdade eu ainda não olhei assim com calma, mas eu acho que consegui emplacar todas. Por favor, respeitem o tradutor nesse momento. E aí é isso, é de Jane Austen. Uhum. Eu queria reforçar aqui, peraí, deixa eu lembrar o que você falou. Ah, aqui da Juvenília, não foi, não é uma decisão sua incluir ou excluir os livros, foi uma decisão da editora, nem necessariamente do editor, não é isso que você falou na outra live? Na época, tinha uma política da Penguin que a gente tinha que fazer edição exatamente como tinha saído na Penguin americana ou inglesa, enfim, na edição no original em inglês, no qual a Uhum. gente estava se baseando. Então, eu fiz uma sugestão para a minha editora da época, que eu queria traduzir a Juvenília da Jane Austen. E eu Uhum. queria traduzir a Juvenília toda e só da Jane Austen. Não que eu não goste de Charlotte Brontë, Sim, mas já é mas extensa, né, a Juvenília da Genial. era a minha questão, assim, porque eu sou apaixonada por essa juvenília, eu acho que tem aquele lado cômico dela, que eu sempre marco muito quando eu falo dela, que eu acho muito importante, que ela era uma escritora cômica fabulosa, uma das melhores que já existiram na história. As pessoas marcam muito a coisa das histórias de amor, que eu Uhum. acho o máximo. Acho maravilhoso. As histórias de amor, acho que não é pouca coisa ter criado algumas das histórias de amor mais envolventes do mundo. Inesquecíveis, né? Sim. Mas esse lado cômico eu acho talvez até mais interessante. Uhum. Então, e eu acho que na Juvenil ela tá assim, digamos, sem amarras, né? Ela tá Jane Austen After Dark, assim, Uhum. escrevendo só para a família, então não pensando em publicar, então falando de temas que não tem nos livros dela de maneira muito periférica, Uhum. adultério, alcoolismo, Sim. assassinato, né? Cotidiano, né, na E verdade, né? tudo assim, rindo de tudo, né? Tem um ensaio lindo da Virginia Woolf sobre ela, que ela fala da juvenília, que ela fala que tem um som que está ecoando por toda a juvenília, que é o som do riso. Uhum. Então, eu sugeri isso, eu queria a juvenília completa da Jane Austen, mas ela falou, não, a edição que a gente tinha da Penguin era essa edição, com essas escolhas feitas pela Frances Beer, que é uma acadêmica, Uhum. e tinha feito essa edição interessante contrastando a Jane Austen com a Charlotte Brontë, né? Uhum. Então saiu a edição exatamente como ela era em inglês, com a introdução e as notas. Não me lembro se eu incluí notas, devo ter tentado incluir também. Mas então a única coisa que eu acho assim um pouco lamentável é que tem certas peças da Juvenília, não muitas, mas Uhum. que não saíram, não estão incluídas nesse volume. Sim. Inclusive uma paródia que ela faz de um livro de história, que é o History of England, que Uhum. é a história da Inglaterra escrita por uma historiadora
parcial, preconceituosa e ignorante, Uhum. que ela fala, que eu acho genial. E ela Isso é muito claramente comum no público. sacaneia o livro que era usado nas escolas, Isso. né, e para os alunos particulares, e que tinha, a gente sabe, na biblioteca do pai dela, Uhum. e que inclusive ela tem algumas coisas anotadas na margem do exemplar que era do pai dela, Olha, com a bem, letra dela. Então, ela leu com certeza, ela era familiar com ele, e aí ela fez uma coisa assim, uhum. brincando com ele, né? Porque É. tinha aquela. Ele dizia que ele não inclui datas, umas coisas meio assim, Uhum. diciocráticas, que ela viu graça naquilo, que ela viu graça em tudo, né? E E estava ali brincando com aquilo. E tem é, umas ilustrações super bonitas que a Cassandra fez é, também, a a Cassandra é irmã o desenhista da desenhista, família, né? a O que eu irmã acho desenhista. que eu acho interessante Então, especificamente, desculpa, Júlia, nessa história da Inglaterra, que a Jane Austen, ela mostra pra gente uma coisa que a gente não percebe isso hoje, seria mais ou menos como a gente decorar todos os presidentes brasileiros, né, independente é, de democracia ou não, mas para eles era importante, principalmente para as meninas, mostrarem um conhecimento de mundo, decorar quem foram os reis e rainha, né? Até aquele momento era só uma rainha, rainha Elizabeth I, e ela fez isso de um modo jocoso para poder, acho que, para brincar com essa história, que é uma história real, né? As pessoas tinham que decorar isso. Mas eu volto a palavra para você, que eu não deixei você concluir a sua não, fala. sem problema nenhum. Eu só ia falar dessas ilustrações da Cassandra, que eu Isso. acho uma graça. Então é legal quando tem alguns volumes que tem só a história da Inglaterra em inglês, e aí Uhum. inclui as ilustrações. Tem as ilustrações online, para quem quiser procurar. As ilustrações são muito bonitinhas, então eu acho uma coisa muito legal, assim, essa ideia dessas duas irmãs colaborando nessa Uma obra, né? parceria. Uma parceria. Eu acho muito Uma legal. com a pena e outra com a pena para o desenho. Seria mais ou menos Exatamente. assim. Bom, a gente vai falar um pouco de Emma, da nossa Uhum. visão de Emma, né? Já trocamos algumas ideias sobre esse livro. Para quem está chegando agora, nós duas traduzimos Emma, mas a gente não vai focar tanto para a editora porque a ocupação nossa aqui é falar da nossa impressão ou da nossa recepção do livro enquanto tradutora, né? Essa visão, eu não sei nem se tem diferença tanto assim. A minha questão com Emma é porque eu sou suspeita para falar. Primeiro, o Nike é o meu personagem, tá ali com o Wentworth, né? Tá bem brigando ali para o primeiro lugar. E Emma foi o primeiro livro que eu li da Olha, nada Jane de Austen. Darcy para você, hein? Olha Nada de Darcy. só. Darcy fica em quarto lugar. Olha que maravilha. Quem é o terceiro, por favor? O Tuning, o Ah, Harry Tuning. obrigada. Amo Harry Tuning. Obrigada. Tava esperando você Então, falar isso. eu acho que ele é muito inteligente e Amo aí Harry Tuning. acho que ele é muito divertido, né? Esse livro Ele é muito todo é engraçado. muito engraçado. Adoro ele. Então fica o Darcy tá ali em quarto lugar, né? Mas assim, não perde, é uma posição, né, minha gente? Não dá para Uhum. poder largar. E Emma, como eu te disse, foi a primeira leitura que eu fiz, principalmente acadêmica, né? Na graduação, no curso de literatura inglesa do século XIX, a professora abordou apenas Emma. E foi uma abordagem bem diferente, porque o normal, né? Seria Orgulho e Preconceito, mas a Thaís Aham. Flores, que até hoje dá aula na UFMG, a Thaís, ela abordou Emma. Eu tinha esse caderno até outro dia, mas enfim, outro dia é um século, tá? Aí quando eu me casei, eu não trouxe esse caderno comigo, então ele não sei onde ele foi parar, mas eu tinha essa aula registrada, 2 semanas de Emma lá na graduação. Bom, e o primeiro contato com Emma, como que foi? Foi na tradução ou já foi como leitora? Não, não foi, já foi como leitora. Eu não me lembro quando foi que eu li exatamente o ano. Eu comecei com Orgulho e Preconceito, como muita gente, e eu não me lembro quando que Emma chegou, qual foi a ordem exata, mas eu me lembro que a primeira vez que eu li Emma eu achei um pouco chato. Uhum. E eu falo isso que hoje eu sou apaixonada por Emma. E no processo de tradução, ele chegou a empatar com Orgulho e Preconceito. Olha. Não vou dizer que passou. E se alguém me Uhum. pergunta qual é meu livro preferido, eu ainda falo Orgulho e Preconceito. Não meu livro preferido da Jane Austen, meu livro preferido do planeta Terra, da Uau. história da literatura. É tipo aquele livro.
ainda é Orgulho e Preconceito, mas Emma está muito perto, porque eu acho que Emma, quanto mais você lê, você descobre coisas. Sim, é esse que é o prazer Então, da leitura, né? eu acho que reler Emma é uma Uhum. experiência maravilhosa. Quando eu li da primeira vez, eu não sabia, não conhecia bem, e eu me lembro que eu queria que a história andasse mais. Uhum. Porque eu acho que ela se detém muito sobre aquela vida que a Emma Uhum. leva, e aquelas pessoas, aquela vizinhança, aquela fofoca, aquela conversa fiada, Isso. né? Daqueles chás eternos e aquelas visitas. E depois a gente pode falar como é que era traduzir os discursos da senhorita Bates, Né? Que a né? Que gente toda vez já que ela muito chegou a sobre isso. senhorita Bates, aí eu sentava assim, respirava fundo e falava, pronto. Agora eu É, vou começar a traduzir um discurso da senhorita Bates, que às vezes são páginas e páginas, sem é tipo assim, respirar, né? pode vir, minha filha, eu tô É, preparada espiritualmente é. pra sua fala. Mas eu particularmente adoro, é uma coisa que eu adoro traduzir essa parte. Os diálogos, eu Uhum. amo. Então eu me divertia muitíssimo com a senhorita Bates. Mas a primeira vez que eu li, ai, tem muita conversa fiada. Essa senhorita Uhum. Bates que não para de falar, esse pai que não para de falar, e só falam aquelas platitudes, aquelas coisas que não significam nada. Uhum. Só que eu acho que ela é um estudo muito grande da sociedade da época e da vida que Tá. as mulheres levavam, Uhum. né? Então, ela mostra aquela menina extremamente inteligente, sem nada para fazer com o cérebro dela, Uhum. né? Que é o que leva ela a se meter em todas as confusões nas quais ela se mete. Ela não tem o que fazer. Ela Uhum. vive uma vida de um enfado absurdo. Então, eu acho que uma segunda leitura, quando eu não estava mais tão preocupada com o enredo, me Uhum. permitiu observar isso melhor. E aí, depois, já teve várias leituras. Quando eu fui traduzir, eu já tinha lido, sei lá, 5, 6 vezes. Algumas vezes, né? Verdade. E a tradução, claro, que sempre leva a essa leitura, acho que é a mais cuidadosa de todas, né? Porque eu acho que mesmo a gente estudando a obra, a gente acaba não mergulhando com tanta minúcia quanto a gente mergulha quando traduz. Porque É. realmente, quando traduz, você não pode deixar de considerar nada do Uhum. livro. Não tem nada que vai te escapar. Cada palavrita você vai revirar e pensar como que você vai verter para o português. Então, foi uma leitura muito profunda, aprofundada, e da qual eu saí cada vez mais apaixonada. Sim, eu acho que cada oportunidade de leitura, e principalmente esse contato maior que a gente teve com os livros na tradução, é isso que faz com que a gente aprecie a obra de modo diferente. Eu queria puxar para aquela frase de abertura que me parece assim que é assim, mas para que serve esse livro então? Porque ela é bonita, inteligente, rica, E não morava tem numa problema. casa confortável, tinha excelente caráter, parecia reunir algumas das melhores bênçãos da vida e viveu por cerca de 21 anos com quase nada que afligisse ou chateasse. Aí É. a gente fala, poxa, mas ela é perfeita. E aí? Mas aí do que se trata o romance, que é um romance que a gente chama de educação moral, né? Uhum. Basicamente, ela aprende e aí a gente tem um personagem que é o Knightley muito mais velho que ela, que serve meio que algumas pessoas até comentaram que não será Knightley, não sei. Tem um time como é Eu que é? acho que tem um time que não gosta do Que Knightley. não gostam porque acha que ele é mandão, que ele é, né, assim. É. Bom, eu não sei, eu acho que a Eu função adoro o dele é Knightley. essa. Sempre gostei. Eu me surpreendi também de saber que tem algumas pessoas que não gostam. Eu tinha notado aqui, fica parecendo coisa de fã, mas não deixa de ser racional, sensato, prudente. E ele faz realmente um pré-julgamento lá na frente sobre o Frank Churchill, mas eu acho que até para fazer um contraponto com o pensamento da Emma, que ela vai direto ali, é linear, né? Ela Mas faz é uma interessante porque esse pré-julgamento do Frank Churchill é basicamente o único erro que ele comete. sim. E fora isso, ele está sempre certo sobre tudo. Quando ele fala que a amizade com a Harriet não vai ser uma coisa boa, quando ele percebe que o Frank Churchill está metido com a Jane Fairfax, quando ele tudo que ele fala para Emma vai acontecer isso, né? Você está fazendo assim, você não está se ligando e é ela que comete todos os erros. Então acho Uhum. que a genialidade da Jane Austen está assim, porque a gente ama essa personagem, ela está muito longe de ser perfeita. Uhum. Ela é aparentemente perfeita, como diz,
na primeira frase, mas logo Sim, depois, logo embaixo, logo no primeiro capítulo, ela já isso. fala que ela tinha uma tendência a se ter em alta conta, uma coisa assim, Sim. sabe? Uhum. Quer dizer, ela se acha, a Emma se É. acha. Então, ela é arrogante, ela é snob, Uhum. ela tem essas questões de classe que eu acho que podem ser muito desagradáveis para os leitores de hoje em dia. Porque Sim. ela fica achando que aquele Skoll não tem que convidar ela para festa, e Então, ela fica achando que eu ia te o. perguntar se a Emma, ela é tão snob quanto a Mrs. Elton, a Augusta Elton. Porque elas só agem de uma maneira um pouquinho diferente, mas é porque a Emma, ela é snob para poder, em prol dos outros. Por exemplo, naquela questão da Harriet, ela fala que a Harriet é filha de um gentleman, então ela não poderia se relacionar com o Mr. Martin. Então, assim, ela é snob para poder dar né, uma regulada ali nos contatos que a Harriet tem com as outras pessoas. Mas a Augusta, ela é a snobice, não existe essa palavra, mas é a pessoa mais snob do livro, possivelmente. Mas a Emma não deixa para trás, como você falou aí, principalmente com a questão das tratos sociais, né? Das diferenças. Ela tem essa Uhum. muito marcada ali para ela. Ela não consegue. As pessoas não deveriam sair das suas caixinhas ali, já com rótulo, né? Eu acho que é Classe média. importante a gente marcar também que eu acho, a Jane Austen não era contra essa divisão de classes. Acho que Uhum. em nenhum momento ela está sugerindo que todo mundo Sim. deve se misturar. Isso Uhum. era a ideia prevalente no tempo dela, e não acho que ela era contra essa Eu acho ideia. que ela não Então, é levantou uma a coisa que bandeira, né? pode dar Pra isso. um estranhamento para a gente hoje em dia, mas eu Uhum. acho que ela não está. Agora, existe a diferença da Emma para a senhora Elton, eu acho que está um pouco na benevolência dela. Uhum. Porque a Harriet, que ela podia esnobar, e, e que ela não esnoba porque ela inventa uma história Uhum. para Harriet, Sim. porque na verdade, como ela não sabe de onde a Harriet vem, ela inventa, e ela está errada em relação a isso, como ela está errada em Uhum. relação a tudo, né? Mas ela não é cruel. Sim. E ela não a Emma, ela tem um pertencimento ali naquela sociedade que a esposa do Mr. A Augusta Elton, ela não tem. A gente fica meio sem saber até de qual camada social a família dela é. Não tem uma explicação muito certa, né? Por exemplo, eu tenho uma marcação aqui que eu queria até saber sua opinião. É lógico que isso são suposições da minha parte. Deixa eu ver, acho que é lá no capítulo 16. Quem que era o pai da senhora Elton? E talvez, né? Lógico que a Jane Austen não ia esperar que todo mundo, principalmente os leitores modernos, soubessem disso, mas quando ela fala assim, peraí, Que eles fala são que de Bristol. são de Bristol e tem uma conversa, deixa eu ver se é nesse capítulo aqui, acho que eu me perdi, tá? Me perdi geral. Deixa eu ver se tá na minha anotação. Tá, marcado aqui. É depois da metade, que é quando a senhora Elton Isso. aparece, depois que a Emma conhece ela, que eu acho uma Ó, delícia esse diálogo tá, também. tá no capítulo 35, que é o meu livro aqui, ele é linear, não tem Linear. volumes, né? No capítulo 35, ela está conversando com a Jane, que a Jane está tentando uma vaga como governanta, aquela parte da história ali. Aham. Aí ela fala. Quando estou. Isso é a Jane. Quando eu estiver certa de que o momento oportuno chegou, não terei nenhum receio, tenho certeza de que não ficarei muito tempo desempregada. A Jane continua. Há muitos lugares em Londres, escritórios, onde posso encontrar emprego. Escritório de vendas, não de carne humana. Olha isso. De trabalho intelectual. Aí a senhora Elton responde. Oh, querida, carne humana, você me espanta. Se está se referindo ao comércio de escravo, posso garantir-lhe que o senhor Suckling tem sido o maior partidário da abolição. Aí ela, não quero dizer, eu estava me referindo, não estava me referindo ao comércio de escravos. Mas, curiosamente, a Augusta Elton se chamava Augusta Hawkins. E lá na história da Inglaterra, o maior mercador de escravos do século XVI era o John Hawkins. Talvez Uhum. sabe, uma pontinha assim da Jane Austen, sabe, dando uma sacada ali. Parece Como que o a fato Emma, dela ser de Bristol, também, que é um grande Bristol, tinha mercado muitos mercadores de escravos. disso, Então, como não explica
Fica claro que o pai dela fez fortuna no comércio, No o que é mercado. uma maneira, não é a maneira mais assim elegante, mais com status Ganhar social dinheiro. maior de ter dinheiro. Uhum. Mas eu acho que é importante marcar também que a própria Emma não é tão. Isso. Não se sabe Ela não também é de onde veio esse dessa dinheiro. posição, porque quando ela fala, acho que ela fala do Sr. Elton, e aí Uhum. ela fala dos Woodhouse, da família Woodhouse. E ela Uhum. fala que a família Woodhouse já está ali naquela cidade há 3 gerações. E isso, na Uhum. verdade, não era tanto tempo assim. Se Uhum. você for pensar, a pessoa com status social mais alto é o Sr. Knightley. Knightley que Porque o só chega. fato dele morar numa abadia Uhum. significa que na época que a Igreja Católica foi dissolvida na Inglaterra, que foi no reinado do Henrique VIII, a família dele ganhou aquela abadia que pertencia à Igreja Católica, recebeu essa abadia. Então, ali desde então. Então, Uhum. ele não está ali há 3 gerações, ele está ali há 20 gerações. Ele tem aquele dinheiro que vem de propriedade de terras, que é Isso. da onde vem o dinheiro do Mister Darcy. Uhum. Esses são os grandes cavalheiros, mas se a gente prestar atenção, ele não tem muito dinheiro. Uhum. Ele precisa se preocupar com o que a fazenda dele está vendendo. Produção, né? Ele não tem esse dinheiro todo. Na Uhum. verdade, o dote da Emma, que tem 30 mil libras de dote, vai ser legal para ele. Assim como o Uhum. dote da Isabela, que deve ter sido igual, porque não teria sido menor, sendo a Provavelmente. Isabela a irmã mais velha, também Isso. foi importante para o irmão dele, que é Uhum. advogado e trabalha, e não é um Sim. gentleman que fica sem Não é fazer uma nada. Ele pessoa que tem uma fica. profissão, Uhum. eles têm que trabalhar, eles têm que se virar. Então, eles têm aquelas terras ancestrais, o que coloca eles numa posição na sociedade mais alta até do que a da Uhum. Emma, mas o dinheiro mesmo, cash, Uhum. se dissipou. Enquanto que os Woodhouse têm dinheiro, mas se você perceber, tem isso no livro, que eles não têm uma vasta Isso. propriedade. Eles têm aquela casa com aquele jardim, mas não é Uhum. que nem Pemberley, que tem sei lá quantas milhas de, né? E aí tem aqueles Uhum. inquilinos, que são aqueles fazendeiros que moram nas terras há 200 anos, assim como o Sr. Knightley tem. Tanto que o Sr. Martin tem essa relação com ele. Ele é um inquilino. Ele é um cara que tem uma fazenda que não é dele, ele aluga. Uhum. Provavelmente a família dele também aluga há décadas ou séculos aquela mesma fazenda. Eu até traduzi o nome da fazenda, porque é Mill. a Abbey Mill Farm e eu botei a Fazenda do Moinho da Abadia, porque eu quis fazer a ligação A com a ligação. Abadia de Downwell. Uhum. Né? Você tem a Abadia de Downwell e a Fazenda do Moinho da Abadia, Uhum. que é onde o Sr. Oh. Martin vive. E o Mister Knightley, ele não tem preconceito com o Sr. Martin. Ele acha ele inteligente, ele acha, ele fica, sabe? Então, ele que na verdade, tem até um status social mais alto do que o da Emma, ele não tem esse preconceito de classe, talvez tão que para ela. Eu acho que o dela, talvez já defendendo um pouco demais a Emma, porque eu amo muito ela, mas vem um pouco daquela falta do que fazer, Sim. E eu sabe? acho que ali, quando a Mrs. Elton, né, ela chega no pedaço, eu acho que pode até ter passado pela cabeça. Olha, eu imaginando que uma personagem fictícia estava pensando. Mas ela, para tentar meio que dar uma rasteira ali na mulher que ocupou o lugar que seria da Harriet, né, na cabeça dela. Aí ela queria dar como se gerar uma desconfiança a respeito né, da fonte de renda da família da É Augusta. importante falar que quando essa informação é passada para a gente, da onde vem a fortuna da senhora Elton, a gente está vendo as coisas do ponto de vista da Emma. Uhum. Então, e a Emma detestou aquela mulher. Ela Sim, já não claro. estava predisposta a gostar dela, mas ela detestou ela. Só que a senhora Elton é detestável. Né? O senhor Knightley, cujo ponto de vista, cujo julgamento a gente pode confiar mais, Sim, também detesta a senhora Elton e até fala que verdade. teria sido melhor ele casar com a Harriet. Uhum.
né? Que é um grande elogio, porque a Harriet é uma cabeça oca, mas é assim, é uma cabeça oca, mas pelo menos é boazinha. E eu acho que a maneira como elas duas tratam a Jane Fairfax mostra muito a diferença do caráter delas. Porque a Jane Fairfax é uma pessoa que pode ser considerada socialmente inferior e que certamente vai cair de posição na sociedade assim que ela aceitar o emprego de preceptora, assim que ela começar. Todo esse drama do livro, que pode ser um pouco incompreensível para o leitor moderno, de por que ela está sofrendo tanto e a família sofrendo tanto, né? Mas era uma posição realmente que poderia ser de muita solidão, era uma coisa que não estava muito bem resolvida nessa época. É uma coisa que, por falar nas irmãs Brontë, a gente vê muito em Jane Eyre e a gente vê muito no Agnes de Grey da Anne Brontë, que é histórias de preceptoras ou governantas, né? E a gente tem uma pessoa, por um lado, que a Emma considera como uma mãe, como uma irmã, que foi a ex-preceptora dela. Sim. E que ela não vê de forma alguma como alguém inferior, né? Então a gente tem a Jane Fairfax nessa posição e a Emma, por mais que ela não seja muito generosa com a Jane Fairfax, que ela só é quando já para o final, né? Ela também não é condescendente. A bondade da senhora Elton ganha um caráter de condescendência, porque ela está sempre presumindo, digamos assim, que a Jane vai querer tudo que ela tem a oferecer, né? E a Jane, eu acho que o personagem da Jane me toca muito, porque a gente vê uma mulher numa situação de muita precariedade, que tem uma história de conto de fada, mas que pode levar você a pensar nas centenas de milhares de outros que estavam na situação dela e que não tinham esse final de conto de fada, como aconteceu com as irmãs Brontë na vida real, e que tinham que ir trabalhar, né? E as E que irmãs ficavam... Brontë, elas estavam numa situação diferente da época que a Jane Austen escreveu Emma, porque é quase uma diferença de talvez 20 anos, não, uns 15 anos talvez, São né? uns 30 anos. O Emma é de Fazendo conta da 1815. idade delas. O Emma é de 1815 e o Jane Eyre e o Agnes de Grey, eu acho que são de 1847. Então são 32 anos depois. Então, aí já tem uma diferença social muito grande com relação à aceitação da mulher com posição, apesar de ser considerada inferior, mas elas tentarem empregos como governantas. Na época da Jane Austen ainda não tinha. Mostra principalmente essa dificuldade da Jane Fairfax em tentar arrumar emprego, aí a gente volta para chatice e para a maldade da senhora Elton, porque ela quer, de qualquer maneira, colocar essa moça na sociedade, no trabalho, na verdade, não na sociedade. Então, eu acho um pouco de crueldade, como se ela não tivesse direito a viver outras experiências, sabe? E ela também não tivesse condições de fazer isso sozinha. Só falando das camadas sociais, a gente tem aí no livro da Emma, apesar de ser um microcosmo, é uma vila muito pequenininha, tem a senhora Bates e a mãe dela, que são auxiliadas pelo senhor Woodhouse e o senhor Knightley. Temos aquelas visitas que a Emma faz mês, assim, não sei muito bem qual é a intenção dela, se é só ter aquela sensação de pertencimento àquela sociedade, ajudando os mais pobres, mas ela ajuda, né, os mais pobres, leva cesta de comida. Aí tem uma coisa que eu marquei, que você falou do senhor Martin, que são aqueles personagens que são independentes ali, não pertencem a uma classe de nobre, ali não tem nobreza nenhuma, mas não tem cavalheiros, né? E é o senhor Martin, tem o senhor William Cox, que é o advogado, tem o Mr. Perry, que seria o boticário, né, na vila, e assim, o Dr. Hughes, que está mais para um auxiliar de Deus do que um médico, que é meio que um senhor maravilhoso ali. Mas aí o que eu quis chamar a atenção desses personagens, citando-os, é que a gente tem várias camadas da sociedade ali representadas, só não tem a nobreza em si, né, nenhum lord, nenhuma lady, por exemplo, mas a Jane Austen consegue mostrar as diferenças ali, principalmente marcado pela fala, né, de personagens que
como a Emma ali no início com a Harriet, não quis que ela se misturasse com a, como diz o Chaves, não se misture com essa gentalha, né? Não queria que ela se misturasse. E isso eu acho interessante. Mas eu queria falar, porque eu tô com uma vontade de tá coçando para falar sobre a senhora Bates. A Mrs. Bates, quer dizer. A senhora é a mãe dela. Como é que foi? Eu já te perguntei isso, mas para quem não participou da outra live, o que foi aquilo? O que passou por você na hora de traduzir os diálogos, né? As falas, né, da Miss Bates? Eu achava uma delícia. Era um mergulho, mas eu achava uma delícia. Sim, também. Para mim, a maior dificuldade foi aquelas descrições e principalmente as aberturas dos capítulos. Se você for pegar, cada capítulo quase começa com um parágrafo que contém uma quantidade gigantesca de informações, que ela de repente consegue situar você, né? Aconteceu isso, 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 isso. Puf! Numa frase assim, toda parafusadinha e harmônica e perfeita e cheia de elementos e muito complexa. Então, toda vez que eu começava um capítulo, eu pensava, meu Deus, lá vem aqueles primeiros parágrafos de capítulos que são tratados filosóficos, sociais, sabe? De uma complexidade absurda. Agora, as falas da senhorita Bates, como são muitas essas platitudes, essas coisinhas, eu acho a fala que eu mais gosto, que eu acho que talvez seja a mais longa, é quando ela entra no baile. Que é maravilhoso, porque a Emma chegou no baile, a gente está acompanhando o ponto de vista da Emma, como quase sempre o livro se mantém. A gente está vendo as coisas através dos olhos da Emma. Às vezes a gente sai e vê um pouco através do Sr. Knightley. Mas quase sempre a gente está com a Emma, e aí ela chega, e aí toda aquela animação, que é uma coisa raríssima na vida dela, né? Ela não tem isso, é aquela chatice, jogando gamão com o pai, e nananã, conversando com a senhorita Bates, aquela coisa, aquela vida enfadonha, que eu acho que a Jane Austen faz todo um trabalho de mostrar pra gente. E aí ela tá vendo quem chegou, e o Frank Churchill, não sei quem, nananana. E aí quando a senhorita Bates chega, a Jane Austen até fala assim, todos os sons são engolfados por essa maré, né? E aí ela abre e começa a falar. E começa a mostrar a fala da senhorita Bates. E eu acho que tem ali ela se divertindo muito com aquela fala. E você é aquele gênio da Jane Austen que é capaz de criar personagens com os quais a gente ainda se identifica pessoas muito realistas. Então eu acho que todo mundo conhece uma senhorita Bates ou alguma coisa parecida, alguém que fala sem parar e nunca fala nada de substancial, nunca passa nenhuma informação, nunca fala nada de interessante, nunca fala nada de importante, nunca para de falar. É quase aquele ruído branco, assim, aquela coisa que está ali no fundo sem cessar. E quando ela entra no baile, né? Ela vai entrando, vai falando, tô ótima, não peguei chuva nenhuma, nunca me molho, não me incomodo, só penso na Jane, tira a capa, oi, fulano, não sei o quê. E a Jane Austen também vai mostrando, por exemplo, que o Frank Churchill foi imediatamente lá recebê-las, né? Então, no meio dessa torrente, você percebe uma coisinha ou outra, e aí, de repente, ela vê o salão e fala... Que incrível! Mas que maravilha! Nananã! E fulano, e o senhor, e não sei o quê, não precisa vir falar comigo. E toda aquela humildade dela também. Que eu acho que é interessante porque a relação que a Emma tem com a senhorita Bates é muito interessante. Porque a senhorita Bates é chata, mas ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa realmente boa. Né? Ela é uma pessoa para quem a vida não foi muito generosa e ela é uma pessoa sem nenhum rancor. Você acha a pessoa mais sortuda do mundo. Isso é uma característica muito adorável e realmente valiosa e que a Emma aprende, né, a valorizar com uma lição inesquecível, porque ela dá uma sacaneada na senhorita Bates que a gente está louca para sacanear.
né? E aí a gente não consegue deixar de achar um pouco de graça naquilo que ela fala, mas ela magoa a senhorita Bates. Muito. E o Sr. Knightley vai lá e fala, ela percebeu sim, não sei o quê, porque primeiro ela acha, ela nem notou, ela não entendeu. E o Sr. Knightley fala, notou sim! E é o badly done, né? E é aquela coisa, né, que ela fica arrasada, e ela chora, e ela se arrepende, e ela vai depois, e ela promete que ela nunca mais vai negligenciar a senhorita Bates. E é interessante porque tem uma frase numa carta da Jane Austen que ela fala Wisdom is better than wit, né? Então, é assim, a sabedoria é melhor que a espirituosidade. Wit é uma palavra muito difícil de traduzir, mas que talvez a gente possa traduzir dessa forma. A Jane Austen é provavelmente a pessoa que mais tem wit na história, com esse humor irônico, esse humor inglês, que é essa marca dela, fortíssima. Acho que ela é a santa padroeira de todo o humor inglês que veio depois. Mas ela coloca também nos livros dela que é mais importante você ser bom. Não adianta você ser tudo espertinho. Tudo que a gente tem, o personagem do Frank Churchill também, que eu acho mais problemático do que o Sr. Knightley. As pessoas reclamam porque o Sr. Knightley é mandão, né? Mas eu acho que ele é bom pra ela, porque ele é o único que manda nela, que dá bronca nela e que não acha ela tão incrível, maravilhosa e perfeita assim, embora seja apaixonado por ela. E então eu acho que ele é aquela pessoa que vai, sabe, aquele casamento que vai melhorar os dois. A gente sente isso, assim como a gente sente orgulho e preconceito, e a gente sente persuasão, e a gente sente na Abadia de Northanger, né? Embora tenha algumas coisas que às vezes me dão uma certa angústia, que é essas meninas escolhendo esses maridos muito cedo, não no caso da Emma, mas no caso da Abadia de Northanger, né? Que eu falei que a Harriet é uma cabeça oca e a Catherine é também da Abadia de Northanger. Eu amo a Catherine, acho ela um amor, adoro ela, mas que ela é cabeça oca não tem Mas questão. aí a gente tem o Tuning para dar uma Ela escolhe, ela dá uma sorte enorme. Acho que ela escolhe perfeitamente. A gente sente que bom, que sua menina está em boas mãos, ela vai ser feliz o resto da vida. Sim. E ainda tem uma fantasia de que o irmão mais velho vai morrer e ele vai dar a abadia, ela vai acabar morando lá. Eu super tenho essa fantasia. Você falou, eu fico pensando no que os personagens vão fazer. Eu fico pensando na vida dos personagens depois, como é que foi. Eu fico achando que os filhos da Elizabeth também vão herdar a propriedade da Lady Catherine. Eu tenho altas... Eu nunca tinha parado para pensar isso. Verdade. Olha só como eu penso nas coisas. Verdade. Sobre a Miss Bates, só retomando aqui, o que eu tinha anotado é que essa fala dela marca todo o livro. Se você for observar, a Miss Bates, ela sempre dá o seu show, né, em cada cena que ela aparece. E é curioso, o discurso dela é um tanto quanto confuso, né? Apesar de ser extenso, é confuso. Mas o que eu acho interessante é que ela, muitas vezes, ela não termina as frases e deixa, eu acho que talvez seja até não sei, a Jane Austen, não sei se ela tinha essa consciência, mas talvez seja uma técnica que a Jane Austen usou para a gente poder preencher as lacunas, porque ela começa, olha que lindo um baile nunca, mas como são bonitas essas flores, ela muda, né? Lógico que não é essa fala que ela tem. É aquele afã de falar tanto, né? Tudo que passa na cabeça dela, ela quer expressar, então ela não consegue terminar as frases. E é aquela questão que ela não faz a distinção entre o que é importante falar e o que é trivial. Exatamente. Ela está contando a carta Exatamente. de cabo a rabo e quer que todo mundo saiba o que a Jane escreveu. E a gente percebe com a Emma a falta de vontade, né? Eu acho essa cena genial também, porque ela fala que ela vai ler a carta. E aí ela conta tudo que tem na carta antes de ler a carta. Ela conta. Ela tá lá e foi tudo ótimo. E ela vem aqui, vai passar um tempo, mas você vai ver o que eu vou contar na carta. Calma, e ela não sei o quê, e a outra casou e foi pra Irlanda assim, não sei o que, nananã, mas assim, você já vai saber. E ela tem se sentido meio mal, tá um pouco resfriada, mas a gente acha que ela vai melhorar, porque o doutor fulano falou que ela tá em casa, vai melhorar. Mas você vai ver que eu vou ler, já. Aí ainda fica procurando a carta, onde é que tava? Tava aqui na minha mão. Ah, tá aqui. Aí acha. Aí quando ela fala, então agora eu vou ler. Aí a Emma levanta e fala, desculpe, mas eu estou muito atrasada, meu pai está me esperando. Tipo, ela já deu todo o spoiler, né? E é sensacional, porque a gente sente na Emma aquele, né? A gente entende aquela falta de paciência, que assim, ainda
tá falando há horas e ainda vai ler a carta. E claro que não vai sentar e ler a carta sem se interromper. Se Uhum, fosse começar a ler a carta, ainda ia levar mais horas lendo aquela carta. uhum. Então, eu que não gosto muito de falar, eu não gosto muito de conversa fiada, não gosto muito de visitas sociais, daquelas papo de tá frio, né? Ah, Eu não olha, sou muito, eu não tenho muito saco para essas coisas, então eu sinto aquela dor da Emma. uhum. E também naquelas conversas com o pai também é um saco. Outro personagem problemático é o pai, que tem gente que acha o pai dela Sim. fofo e eu acho o pai dela insuportável. Detesto o pai da Emma. Eu acho ele um tirano. Ah, mas ele é bonzinho. Olha, eu, Não tenho zero paciência para eu ele. passei Acho ele um a tirano. olhar o senhor Woodhouse como um tirano, sim, que prendia a Emma naquele contexto familiar, naquela vila, não queria deixá-la. Ele usava, vou até usar o Michael Gambon aqui como exemplo, porque eu acho esse ator um fofo, mas ele faz aquele papel, eu sou dodói, não, né, tudo não pode, tem até questão com relação à comida, não se pode comer Não demais ou pode beber comer demais. nada. E Só pode comer uma mingau. curiosidade sobre o Michael Gambon é que eu li, foi até nessa revista aqui, ó, que ele, perdão, deixa eu colocar aqui, que Eu ele não, adoro essa série. essa é a minha série favorita, a minha Adoro adaptação essa favorita série com a da Jane Romola Austen. Garai. Isso. E o Michael Gambon, ele nunca, veja bem, tá, gente? Não, eu não tô desmerecendo ele é até Sir Michael Gambon. Ele nunca tinha lido Jane Austen e nem a Gaskell para interpretar esses personagens que ele também fez Gaskell. Ele fez Cromford. Ele nunca leu Emma e também nunca leu Harry Potter. Então, assim, ele se isenta. Mas aí é que a gente tá essa genialidade desse ator especificamente, porque Uhum. ele consegue fazer um vovô adorável, né? Um senhorzinho, que para ser pai da Emma, ele devia ter uma média de 50 anos, mas nas adaptações, né, que a gente assiste, ele tem bem uns 70, né? Ele é bem caquético, assim. Mas ela fala, por exemplo, que ele não casou cedo. Sim. E como ela tem 21 anos, eu acho que para ser considerado que um homem não casou cedo, tanto que o senhor Knightley está com 35, 36 anos, e ele não é considerado nem um pouco velho. Uhum. Os parâmetros para as mulheres e para os homens eram Sim, muito muito. diferentes. Coitados. Ainda são, mas eram mais ainda na Uhum. época. Então, eu acho que para ele não ter casado cedo, ele talvez Uhum. possa ter casado com 40 anos. Pode Eu ser. imagino um homem assim de uns 65 anos, mas a gente tem que pensar também que na época, um homem de 65 anos já estava mais envelhecido do que ele estava hoje em dia, com menos recursos. Uhum. Então, eu acho os atores que escolhem, acho Michael Gambon ótimo nessa série. Ele é um fofo, eu gosto muito dele. Não sei se você viu o filme que saiu agora, que também Sim, saiu por streaming. tá no Now E agora. Eu vi agora ontem tá no no Now. Now? Uhum. Fazendo Eu tinha propaganda aqui, visto mas no. está no Now. Ah, é bonitinho, né? Sim, Eu esqueci o nome daquele gostei. ator. Eu tô tentando lembrar o nome do ator que faz o pai. Isso, alguém procure aí, por favor, gente. Só respondendo uma pergunta que alguém comentou aí, se o Johnny Lee Miller não conhecia, o Johnny Lee Miller, ele conhecia sim. O Johnny Lee Miller, que é essa coisa aqui, é o Knightley perfeito, na minha opinião. Eu Marquei, acho que ele tá ótimo. até marquei, porque ele é o Bill mais... Nighy, o nome do pai da Emma. Pronto, Qual? alguém achou. Bill Knightley. É. Uhum. Só E ele fechando tá aqui, muito bem também, eu acho. eu gostei dele. Sobre o Johnny Lee Miller, quem fez a pergunta aí me perdi. Tá. Deixa eu ver aqui, a Graciana Duda. O Johnny Lee Miller também não conhecia e não sabia que o personagem dele era mocinho. Na verdade, ele conhecia assim a obra de Austen porque o Johnny Lee Miller ele é um dos poucos atores que já fez Jane Austen várias vezes. Ele foi irmão da Fanny Price pequenininho, em 1983, ele era um dos irmãozinhos da Fanny Price lá na série. Depois ele fez o Edmund Bertrand de Mansfield Park em 99 e aí em 2009 agora. Em 2009 ele fez o Knife, que assim, acho que para tirar ele do posto, bem difícil. Eu até gostei, assisti 3 vezes para conseguir gostar do atual Knife de 2020, porque não dá para chegar aos pés do John Lee Miller, né? Assim, eu não sou fã do ator, assim, de falar, nossa, assisto tudo que ele já fez, só o Sherlock, que eu já assisti, Uhum. que me vem à mente agora.
mas eu achei que ele fez um bom... você leu numa entrevista, então é uma afirmação, né? Que ele conhecia, não é isso? Bom, depois eu olho com a Duda Graciano. A gente estava falando só voltando aqui, já falando do Knight, desse julgamento que ele faz a respeito do Frank Churchill, mas ele tem ali, aí eu vou entrar na parte da letra, sabe, pessoal, da galera da letra, na sintaxe dele, ao longo da narrativa, que ele dá espaço para que a gente entenda que ele é flexível, que ele tem uma mente mais aberta, que ele usa muito if e but. Tá? Então, é se e mas, né? Ele tem algumas vezes aparecem essas duas palavras relacionadas a um pensamento ou discurso do próprio Knight. E apesar de preconceituoso, eu acho que ele usa esse pré-julgamento que ele faz, que é errado do Churchill, assim, em termos, né? Não é tão errado de tudo, né? Porque o Churchill, ele não age com honestidade, né? Ele engana muita gente. Eu acho que ele usa isso para poder contrastar com o pensamento da Emma, já porque também tem o ciúme rolando por trás disso tudo. Né? Uhum. A Emma nunca viu o Churchill e já nunca te vi sempre te amei. É tipo uma frase aí do nome de um filme, né? Eu não sei se é de livro também. Nunca te vi, sempre te amei. Então tem essas questões de julgamento que também acho que é uma coisa muito forte que o livro trabalha com... Peraí que a palavra me escapou. Nossa, eu fiz bem uma colinha. Que são dois mundos, do real, que é o que a gente é apresentado a partir do narrador, mas tem o imaginário da Emma também rolando solto por trás, que ela acha que todo mundo vai depender dela para se unir, para ter um casamento. E eu acho que é nesses detalhes aí que a gente acaba vendo da visão da Emma, e a gente não tem acesso a tudo que está rolando por trás dos bastidores, né, como a questão do Churchill lá e da Jennifer Fax. Aí acho que a Jane Austen acaba deliberadamente induzindo a gente a entender uma coisa só que é outra, porque a gente está seguindo o pensamento da Emma Woodhouse. Ela faz isso o tempo inteiro, é uma das coisas mais geniais do livro, né? Porque a gente consegue. A narradora fica afirmando o que a Emma está pensando, e não necessariamente o que é a realidade. Mas você consegue ver que a Emma está errada se você prestar atenção no que as outras pessoas falam durante os diálogos. Então, você consegue ver que a cena que a Emma viu, e é muito sutil, quando a história do Sr. Elton, por exemplo, né, os elogios que ele faz a Harriet, e que ela não entende, que ele fala mais comigo, ele é um tipo de pretendente que não consegue se aproximar muito da mulher amada, ela distorce tudo. Os sinais são evidentes de que ele está apaixonado por ela, né? Quer dizer, talvez nem esteja, mas que ele está achando que ela está dando mole para ele, está achando aquilo uma oportunidade sensacional. Tanto que o cunhado dela também, que aliás eu adoro o John Knightley, gostaria de falar rapidamente do John Knightley, que é o cunhado rabugento da Emma, que detesta sair de casa e que fica irritada porque tem que ir na festa de Natal, na casa de outro cara e sair no meio da neve, tortura o Sr. Woodhouse, que eu detesto, então eu adoro que ele tortura o Sr. Woodhouse. Eu amo o John Knightley, eu sou o John Knightley, acho que é a pessoa que eu mais me identifico nos livros da Jane Austen, que é aquela rabugice, assim, tipo, ai... E eu acho muito maravilhoso que ele fica muito pressionado que o Sr. Weston chega um dia da cidade, depois de passar o dia tratando de negócios em Londres, ele chega em casa e vai para casa do Sr. Woodhouse. E ele fica assim, um homem que passou o dia inteiro conversando com outras pessoas, vem aqui conversar com mais pessoas. Né? E ele não veio nem trazer, ele não veio nem buscar a mulher dele, porque na verdade o fato dele estar aqui agora vai fazer ela se demorar mais. E eu entendo totalmente essa cabeça. E eu acho maravilhoso essa permissão para essa rabugice, né? Que é aquele tipo de pessoa que não gosta de sair, que gosta de ficar com a família dele, que gosta de ficar em casa. E isso não é considerado uma coisa errada, é considerado apenas uma característica. Como agora várias pessoas que gostavam de ficar em casa e não sair eram consideradas erradas, as antissociais, e hoje a gente tem essa mudança. Você falou aí desses erros, né, de percepção da Emma, eu marquei também uma questão relacionada ao amor, ao romance, que tem um tanto de bifurcação nessa história. O Elton,
ele seria o candidato para Harriet, mas na verdade ele gosta da Emma e se casa com a Augusta. É quase uma quadrilha, o poema quadrilha do Carlos Drummond de Andrade, né? Fulano que gosta de Ciclano, que gosta do Beltrano e etc. Temos a Harriet, que parece que nesse sentido aí ela é a mais volúvel da história, tadinha, porque ela é conduzida de maneira errada pela Emma, porque primeiro é o sentimento honesto dela, né, pelo Mr. Martin. Depois ela vai ser induzida a se jogar, entre aspas, para cima do Elton. E aí depois ela faz um erro, o erro nem foi induzido, foi ela mesma que cometeu, de pensar que o Knightley estava dando atenção porque ele foi muito cavalheiro, né, de convidá-la para dançar, principalmente no baile. Ele acha que é ali que é o gatilho para ela achar que o Knightley estava né, dando mole, né? Não é termo daquela época, mas é um que eu usaria. E aí tem essa história de amor, tá, gente? Que é spoiler, mas todo mundo sabe que, né, um livro de 200 anos não tem mais spoiler, né? É a história de amor de duas pessoas que não sabem que estão apaixonadas. O amor tá na sua frente ali, mas você tá procurando, né, na periferia ali. É o Churchill da vida, ou não vai casar com ninguém, mas a Emma fica completamente cega. Eu fico me perguntando se o Knightley não foi cavaleiro demais para esperar todo esse tempo, porque não é possível que ele não percebeu. Assim. Mas eu acho que ele fala que ele não percebeu. Uhum. E como ele não mente, ele é muito franco, tanto que ele não adula ela, nem quando Sim. ele está pedindo ela em casamento, Uhum. nem quando ele já é consciente da paixão dela, quando ela ofende a senhorita Bates, a paixão dele, ele já sabe que ele está apaixonado. E ele fala com ela assim, eu sei que você vai me odiar, mas eu tenho que falar isso para você. Eu acho mais importante falar isso para você do que fazer você gostar de mim. Então eu acho isso muito nobre, né? E é uma característica muito dele. Sim. O nome do Frank Churchill é que é Franco, ele é que é o Frank, mas na verdade quem é Franco é o Mr. Knightley. Que é o quê? Knightley? Ele é o cavaleiro, né? Ele tem esse nome de herói, já tá embutido. O Knight in Shining Armor. Mas ele fala para ela que ele só teve certeza do que ele sentia quando o Frank Churchill vem. Porque o Frank Churchill era uma ideia e ela achava que ele estava marcado para ela de uma certa forma por causa da idade, da posição, da fortuna, tarari. Então ele é um sonho, né? Ela nunca se apaixona por ele, tanto que ela acha que tá, porque ela erra com tudo. Então ela também se engana em relação ao que ela sente pelo Frank Churchill. Ela acha ele legal, interessante, divertido, mas ela nunca se apaixona por ele. Ela nunca realmente pensa em casar com ele. Ela sempre que ela imagina ele se declarando finalmente que ela tem certeza que ela vai fazer em algum momento, ela se imagina dizendo não, né? Então, quando ele surge e o Knightley sente que, na verdade, está todo mundo achando a mesma coisa, porque o senhor e a senhora Weston querem isso, e o Frank, com a safadeza dele, sabendo disso, porque depois ele fala que ele tinha certeza que a senhorita Woodhouse não estava envolvida, mas isso eu acho que é mentira, entendeu? Eu acho que ele não sabe. Ele poderia estar fazendo outra menina se apaixonar por ele, com atenções muito marcantes, que naquela época era uma coisa muito séria, estando noivo de outro. O que ele está fazendo é uma canalice. Ele poderia ter partido o coração da Emma. Ele alega que ele tinha certeza de que ela não sentia nada por ele, mas eu acho que ele não tinha como ter certeza. Pela maneira como ela age. Tanto que o próprio Sr. Knightley acha que ela está apaixonada, que conhece ela tão bem, que vê tanto, é tão perspicaz, né? E todo mundo acha que eles estão numa paquera ali, que daqui a pouco já vai ser anunciado o casamento. Ninguém tem dúvida disso. Então, ele fala depois que eles já se declararam um para o outro, que ele só realmente teve certeza do que sentia quando o Frank Churchill chegou, e aí todo mundo de repente virou e falou, agora eles vão ficar juntos, porque claro que eles são perfeitos um para o outro, né? Tem essa idade e tal, os dois são lindos, são ricos, são jovens, então é isso aí, tá ótimo, melhor casamento, né? E aí que ele percebe aquele ciúme. E é interessante porque ela tem ela fala meio de brincadeira, mas ela percebe também, ela fala, você tem um preconceito com o Frank Churchill, você é a única pessoa que não gosta dele. E ele fica irritado, o Sr. Knightley fica irritado, fala, eu não tenho preconceito.
E é claro que ele tem. Ele tá irritado porque ele sabe que ele tem. Ele tá percebendo que ele tem. Uhum. Mas Bom, aí... Júlia, eu queria te convidar, se for possível, mais para frente, né? Porque agora com a volta às aulas na rede federal, eu vou ter que dar aula, até inclusive durante a noite. Mas é porque o nosso tempo está acabando, a gente tem 15 Eu ia segundos. perguntar isso agora. Só respondendo, alguém perguntou, a revista se chama Jane Austen Regency World, é fácil de achar, a assinatura é bimestral, aliás, é anual, mas você recebe bimestralmente as revistas. Eu queria, infelizmente eu vou ter que encerrar, mas eu queria te agradecer muito, porque tudo que a gente conversa aqui serve também de reflexão para as pessoas que estão nos assistindo, e você sempre traz novidades, sempre traz coisas diferentes para essas Ah, que lives, bom. e te agradeço muito, ó, e parabéns pela tradução, ainda não li, eu quero comprar o livro físico porque eu tenho os da Penguin aqui atrás também. Aham, Mas eu entendo. vou esperar